Vamos chegar chegando. Então, nosso pensamento é esse. Não só em época de política. É tão provável que eu já sou do povão. Eu não só falo com o povo em época de política. A gente sempre está junto com as pessoas, fazendo nosso trabalho. Nós temos nosso trabalho social dentro da igreja. E quando a gente faz o nosso trabalho dentro da igreja, que é resgatando vidas, a gente está contribuindo também para a nossa cidade, que é tirando muitos que estão envolvidos em coisas erradas. E quando a gente traz a palavra de Deus, a gente traz também uma melhoria para a sociedade. O presbítero, quando você iniciou a sua introdução, você apontou que havia um desejo aí de Alessandra, do Grupo Azul aqui de Santa Cruz, de ter um evangélico na chapa. Na sua opinião, o que faz o grupo político identificar que tem que ser um evangélico para estar junto à chapa? E qual o valor que isso traz, na sua opinião? Caso você não estivesse nem disputando, olhando de fora, por que tem que ter um evangélico também na chapa concorrendo à eleição? E uma segunda questão é sobre o apoio da sua igreja. Você é da Igreja Assembleia de Deus há muitos anos. Se você tem o apoio aí de todos os irmãos, os presbíteros, o pastor André Alencar, se também está lhe apoiando aí nessa sua caminhada. Ô Márcio, veja só, essa primeira pergunta, sobre essa questão... Qual foi a primeira pergunta? É a questão de ter que ter um evangélico. Por que um evangélico? Sim. Olha, eu vejo o seguinte, os políticos locais estão percebendo que as pessoas estão tendo inteligência, não estão mais escolhendo cor de partido. Se você olhar a outra eleição, você vai observar que se dividiu em três, né? Praticamente 30%, 32%, os outros 33%, 34%. Então, a cidade ficou dividida em três. Então, eu creio que esse voto aí do Grupo Verde, que eles tiveram, foi um voto de protesto. O voto de dizer assim, a gente não quer nem o vermelho, nem quer o azul. A gente quer pessoas que venham, que sejam conservadoras. Então, assim, esse pensamento de escolher um evangélico foi uma visão que essas pessoas do Grupo Verde, elas penderam para esse lado, que elas não querem mais um lado, e sim a pessoa. Então, quando se olha para um evangélico, está também se olhando também para uma questão de não só pegar os votos evangélicos, mas sim uma questão de ter uma confiança. Mas eu não vou levar muito nem na área religioso, mas sim na área da pessoa. Então, assim, foi chamado a minha pessoa não só porque eu sou um presbítero da igreja, mas sim a história que eu tenho dentro de Santa Cruz, dentro da Assembleia de Deus, entendeu? Você conhece, e muitos conhecem também a minha história, a história da minha família, onde a congregação do Cruz Alta, a segunda congregação de Santa Cruz, começou na sala da casa do meu pai. A gente cresceu ali, fazendo os nossos cultos domésticos. A gente foi crescendo, e depois que Deus foi abençoando, foi lá para o quintal da casa do meu pai, fizeram um quartinho. Então a gente tem uma história. Então é uma história que ninguém pode apagar. Mas a questão não só é escolher uma pessoa evangélica, é quem é o evangélico. Então essa escolha foi olhando também o caráter da minha pessoa e da minha família. Eu me criei ali no bairro Cruz Alto, na rua Rio de Janeiro, estudei na escola Servibar, depois fui para a escola Francelino Aragão. Então minha família aqui é grande, e até um dos problemas para a situação que hoje está, para querer pegar o meu nome e querer vender, eles acham dificuldade porque eu não tenho o que eles falar nessa questão de um caráter mau dentro da sociedade. Em relação à questão da igreja, você já tem o apoio dos irmãos e também do pastor André e dos demais presbíteros? É um consenso também o seu apoio dentro da igreja? Mas veja só, eu vou procurar o máximo
possível durante essa campanha não envolver o nome do pastor André. Por quê? Porque o pastor André, ele não veio a Santa Cruz para se envolver em política. Ele veio a Santa Cruz para tomar conta da igreja e no tempo certo ele vai sair daqui e vem outro pastor. Mas é claro que, como eu sou um presbítero da igreja... Mas para você ter sido candidato, eu acredito que o senhor foi falar com ele, né? Sim, Teve que ter que dar sim. as bênçãos dele para poder tomar essa decisão. Sim, mas como eu sou um presbítero da igreja e tudo que eu vou fazer, eu tenho que Comunicar ele. comunicar ele. Eu nem comuniquei, eu pedi permissão. Porque a obediência, ela é tudo. Porque comunicar é você chegar e dizer assim, ó, eu vou fazer isso. Você não pediu uma opinião, mas quando chegou diante dele, eu disse, olha, está surgindo meu nome, o que é que o senhor acha? Então ele chegou e disse assim, se o senhor acha que isso daí é bom para você e bom para a sociedade, então vá. Então ele deu total apoio em palavras, né? Em palavras. E eu creio que a igreja, ela já sabe quem eu sou. Então não é preciso eu chegar a dizer assim, a Assembleia de Deus está comigo. Não, estou tranquilo. A igreja vota pela pessoa e não pelo partido, e o povo me conhece.